Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da tarde e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Bem-vindos! Este programa também pode ser visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite. Vocês podem ver indo ao knxt.tv e depois marquem ou apertem no botão que diz YouTube. E assim vocês não precisam esperar por esta hora assim com tanta ansiedade. Podem ir à frente, ver, não é? E também, se não apanham o canal 49, se por causa do problema com o Dish Network, por exemplo, vocês podem ver no computer. Na hora em que está a decorrer o programa, ele passa ao vivo no computador e, se não, fica lá gravado para quando vocês puderem. De qualquer maneira, bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com António Borba. Boa tarde, António. Como é que estás? Boa tarde, boa noite. Como estás, João? Eu estou bem, graças a Deus. E então, como é que vão as coisas para Terloc? As coisas vão bem. Estavas a falar acerca de ver no YouTube e nós tivemos há pouco tempo a nossa reunião da equipa e os casais estavam com muita pena de não poderem ver o programa por causa do problema com o Dish TV e com o DirecTV. E eu tirei o meu telefone e fui ao telefone e disse, olha, está aqui, pode-se ver. E a razão que eu estou a dizer isto é porque tu disseste, é muito fácil ver no YouTube, ou mesmo há pessoas que têm um telefone que já podem ver o programa no telefone. Sim. E como nós já dissemos aqui uma vez, se a pessoa não sabe, basta chamar o neto ou a neta e dizer, rapaz, vem aqui à minha casa e vem-me ajudar a isto, não é? E passam meia hora juntos. É o knxt.tv. Sabes como é que eu fiz? Olha, só fui à internet e pus YouTube e só pus Nossa Fé, Nossa Gente. E bastou Nossa ver. Fé, Nossa Vida? Nossa Fé, Nossa Vida, sim. E veio imediatamente. Uau, ainda mais fácil. É por isso é que eles dizem que é um smartphone. Olha, vocês têm esses smartphones, já hoje em dia os portugueses quase todos têm. Só vocês nem sequer precisam sentar-se em frente a um TV. E a gente às vezes diz que as pessoas mais idosas que não sabem. Eu conheço pessoas, temos na nossa equipa uma senhora que já tem quase 80 anos. E ela tem o seu telefone como o meu e ela sabe vai ao telefone e sabe fazer o texto. E, portanto, acho que este equipamento pode ser usado para coisas boas. A gente às vezes diz, isto não presta e faz mal, mas pode ser usado para que nós nos aproximemos mais do Senhor. E há tanta gente que diz que tem uma pena enorme de não poder ver o Canal 49 e este programa, mas olha, está uma boa solução. Quem tiver esses telefones ou um computador pode ver Nossa Fé, Nossa Vida a qualquer hora. E eu disse há bocadinho a questão do neto ou da neta e estava como que a brincar, mas mesmo a sério, acho que é uma maneira que o avô ou a avó pode passar algum tempo com um neto ou uma neta e para uma coisa boa. E não há neto nenhum que se vai negar a ajudar o avô ou a avó. Sem dúvida nenhuma. Pois. Sim, senhor, então hoje estamos no Domingo de Ramos, não é? 29 de março. Já estamos a chegar ao fim do mês de março, Domingo de Ramos. Vamos ler a primeira leitura ou tinhas alguma coisa a dizer antes? Não, lemos a primeira leitura e depois conversamos. Está bem? Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido.
palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, António, parece que isto aqui há assim uma situação em que alguém está a passar um mau bocado. Olha, eu ao refletir nesta leitura, gostei muito desta primeira frase. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. E como disseste, eu vivo em Torloque e vinha de Torloque aqui, vinha a meditar acerca desta leitura e vinha a pensar, Nosso Senhor deu-nos a graça, na verdade, de nós falarmos como discípulos, porque nós estamos aqui, instrumentos nas mãos de Deus, não é por aquilo que nós sabemos, mas é por aquilo que o Senhor nos está a usar. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Estamos aqui a falar como discípulos. E para dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Eu pensei naquelas pessoas que nos estão a escutar, que talvez foram ao doutor, e o doutor disse, tens que fazer mais testes, porque lembras-te da ocasião em que tu foste ao doutor e o doutor disse, temos que fazer testes porque tu tens cancro, e foste fazer, e como isso te afetou. Penso naquelas pessoas que estão em casa e que podem ter um problema com um filho ou com um neto, ou que estão doentes, ou que fizeram uma operação. E penso, qual é a palavra de alento que nós podemos dizer a essas pessoas neste momento? E acho que a palavra de alento é que Deus é tão bom. Eu penso, eu sou pai, sou avô, tu és pai, tu és avô, e nós procuramos ser bom para os nossos filhos, não é? Não há nada que nós não fazemos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E Deus, quanto melhor é para nós. E, portanto, às pessoas que estão em casa neste momento e que estão preocupadas e que estão tristes e que não sabem bem o que é que vão fazer, acho que a palavra de alento que nós podemos dizer é vocês tenham confiança porque nós temos um Pai que nos está sempre à nossa volta, está sempre a olhar por nós, está sempre pronto a acompanhar-nos. É só a questão de nós nos chegarmos pé do nosso Pai, pomos a nossa cabeça no ombro dele e dizer, Pai, olha, estou aqui, não sei o que é que posso dizer, não sei o que é que posso fazer, não sei para onde é que vou, mas sei que tu és meu Pai e que me vais ajudar. Está muito bem visto, sem dúvida nenhuma. E esta leitura pode ser vista a vários níveis, não é? Uma delas é essa. E nós, para falarmos como um discípulo, temos que ser filhos de Deus e de Deus que é Pai. A palavra de Deus é que nos liberta, é que nos consola, é que nos dá orientação. Mas também vemos aqui a imagem de alguém que sofreu muito e que, no entanto, se tinha entregado por completo à vontade de Deus. Alguém cujo objetivo na vida parece que é fazer a vontade de Deus. O que Deus quiser, a pessoa está disposta a fazer, até mesmo sem cramar, sem se desviar, sem se esquiar. E isto também é um exemplo para nós de que nós devemos estar sempre dispostos a acatar a vontade de Deus a nosso respeito, a segui-la, custe o que custar. Porque esta pessoa descrita aqui, isto custou muito. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Só apesar da dificuldade, a gente nota que este indivíduo não vacila na sua fé para com Deus, não recua, não vai para trás dizer isto não me serve, eu não quero saber disto, vou para o outro lado, etc. Será que a gente pode ver nisto a imagem de alguém que a gente conhece bem? Bem, eu estava a pensar que isto é uma preparação para o Evangelho também. E a preparação, vamos falar daqui a bocadinho no Evangelho, e Jesus ia a caminho de Jerusalém. E eu penso, Jesus sabia bem para onde é que ia. Acho que, de alguma maneira, ele via... Eu pensava a pensar nos sentimentos de Jesus. Ele sabia o que ia sofrer. Ele, a caminho de Jerusalém, fez o terceiro anúncio da sua paixão. E os discípulos, alguns ainda não compreendiam. Portanto, imaginemos, mas ele
ele entregou-se a Deus. Yeah. Não sei se estavas a falar de Jesus, se não, mas... Eu penso que isto é uma descrição do que vai acontecer ao Messias. Aliás, o profeta Isaías tem 4 oráculos acerca do servo sofredor, que aceita cumprir a vontade de Deus, embora isso lhe acarrete muito sofrimento e a morte. Este é o terceiro desses oráculos. E é claro, a Igreja vê nisso uma prefiguração da figura de Jesus Cristo. E nós que hoje, neste domingo de Ramos, entramos na Semana da Paixão, isto e a leitura que vamos fazer do Evangelho daqui a bocadinho, são o pano de fundo do início desta semana, em que mistérios tão grandes da nossa fé se desenrolam. E como é claro, o nosso programa é só o domingo, a gente talvez devia tirar um bocadinho de tempo hoje para tocarmos não só na liturgia que celebramos hoje, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, também conhecido como o Domingo de Ramos, mas também falarmos um bocadinho sobre a Quinta-feira Santa, sobre o Sábado Santo. E então, domingo vem, pois, vamos ter programa e podemos falar sobre o Domingo de Páscoa. Mas aqui já estamos a ver o que é que vai acontecer a Jesus nesta semana. Chamamos esta semana a Semana Maior, e o profeta Isaías, com centenas e centenas de anos de antecedência, parece que via o que o Messias, essa pessoa que eles esperavam, sempre esperaram ao longo do Antigo Testamento, que ia vir, o ungido do Senhor, o servo do Senhor, que ele ia sofrer. E é interessante que o povo de Israel nunca apanhou isto como sendo a descrição, estar a descrever o futuro Messias. Para o povo de Israel, o Messias ia ser alguém triunfante, um general ou um rei que ia ganhar batalhas, que ia adquirir a independência do país de Israel e até talvez conquistar os países vizinhos. Isso é que era o Messias. E o profeta Isaías está aqui a dizer com clareza que ele é um servo sofredor que se submete por inteiro à vontade de Deus sem condições e que, ao fazer isso, nos leva à nossa salvação por intermédio desse sofrimento. Mas olha, sabes uma coisa, a gente aqui começa a falar e temos tanto para dizer que não damos por isso que já vamos a meio. De maneira, caros amigos, vamos a meio do programa, vamos fazer um intervalo de 60 segundos, a gente volta, até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje, Domingo de Ramos. Estamos a entrar na Semana Maior do ano. Uma liturgia ao longo desta semana, incluindo hoje, muito rica, não é, António? É uma liturgia, como tu disseste, não sei se foi as palavras que tu usaste, mas o Domingo de Ramos é o portal da Semana Santa, não é? Foi o Papa Benedicto que chamou o portal da Semana Santa. Na verdade, como disseste, temos a Quinta-feira Santa, temos a Sexta-feira Santa, a Vigília Pascal e depois o domingo da Ressurreição. Agora, aí a falares no Papa Bento XVI, ninguém como ele, ou pouca gente, escreveu bem sobre a Semana Santa. Ele tem um livro só sobre a Semana Santa, o Papa Bento XVI. E eu há 2 anos li-o mesmo na Semana Santa, para poder entender os mistérios que estamos a celebrar. E aprendi muito. Talvez este ano havia fazer o mesmo, porque é um livro muito bom. Mas hoje estamos então no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos lê-se a Paixão, este ano o ano de São Marcos, porque estamos no ano de São Marcos, só vamos ler a Paixão aqui ou como é? Bem, a Paixão é muito comprida, nós podíamos ler a Paixão, mas íamos estar aqui o resto do programa, portanto decidimos que em vez de lermos
a leitura da Paixão, vamos ler o trecho do Evangelho que é aquele que se usa na procissão de Ramos, portanto, na entrada para a igreja. Eu estava a pensar nisso, o Sr. Padre Manuel sempre gosta muito de subir para aquele jumentinho lá em Interloque. Ele vem para a igreja nós dizíamos lá, era um burro não, mas não sei se é um burro, se é uma mula, mas é um burrinho. Eu não sabia disso, que ele vinha sempre. Todos os domingos tem lá um senhor. Todos os anos faz isso? Não sei o nome desse senhor, mas todos os anos ele vem no seu jumentinho. E a multidão também deita as suas capas no chão e abana os seus ramos? Bem, eles têm os ramos das palmeiras, mas... talvez alguns queiram ter pedras. Não, eu não acho isso. Estou só a brincar. Eu sei que sei. Ok, bem, caros amigos, vamos então ler o Evangelho da procissão de Ramos, porque não dá tempo de ler a Paixão. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta. Eles partiram e encontraram um jumentinho, preso a uma porta cá fora na rua, e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: por que estás a desprender o jumentinho? Responderam-lhes como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros ramos de verdura que tinham cortado nos campos. E tanto os que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai David. Hosana nas alturas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, isto foi um alvoroço em Jerusalém. Não é? Os romanos é que mandavam, mas ao mesmo tempo tinha também lá os sacerdotes e as pessoas altas, e agora há aqui um que não é assim grandes coisas, é que está a entrar triunfalmente. Será que isto foi mesmo assim uma coisa muito grande? Bem, eu não estava lá, por isso não sei. Ou não viste as notícias nesse dia? Não vi as notícias, mas eu acho que a primeira leitura falava-nos em escutar, em saber escutar. E acho que Jesus, claro, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pois ele era o modelo de saber escutar. E ele, claro, que estava a escutar o Pai. E ele sabia que tinha chegado a sua hora. E, portanto, ele dirigiu-se para Jerusalém. E, como eu disse há bocado, foi já neste caminho que ele anunciou pela terceira vez que ia morrer, que ia ser crucificado. E os discípulos, não parece que eles não entenderam, porque até é interessante que São Marcos diz, depois de ele fazer o terceiro anúncio da paixão, os filhos de Zebedeu aproximam-se de Jesus e dizem: ou foi eles ou foi a mãe, mas eu quero ficar à tua direita, eu quero que o meu filho fique à tua direita e o outro fique à tua esquerda. Estavam-se a cautelar para quando viesse esse reino, os filhos estarem lá em cima. Como tu estavas a dizer, para eles era um reino material, não era o reino. E imaginemos o que Jesus devia estar a sofrer, porque estavam-no a aclamar, estavam-lhe a dar os ramos, estavam a dizer que ele era rei, e ele sabia que dali a poucos dias o iam matar. Portanto, eu imagino o sofrimento que ele devia sofrer, porque ele era totalmente homem, totalmente Deus. E, no entanto, ele foi fiel àquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não desviou a cara, deixou que lhe arrancassem a barba, muito mais do que isso, e para fazer a vontade do seu Pai. E como estavas a dizer, então, como tinha os romanos, pois Jesus também, eu acho que ele foi para Jerusalém e ele sabia que ia sofrer, mas ele não virou a cara aos fariseus.
E teve lá, foi nessa altura que parece-me que eles que o vieram tentar perguntar, afinal de contas, devemos pagar o tributo a César, e ele disse, bem, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele chamou nomes aos fariseus. Ele estava disposto, foi nessa altura que ele foi para o templo, não foi? E entrou no templo, ficou zangado com o que eles estavam lá a fazer e tirou o cinto e começou a bater naquela gente. Portanto, os judeus não gostavam dele. E por isso, acho que se a gente entender de alguma maneira o que aconteceu, compreendemos porque é que eles decidiram que não podiam sofrer este homem que vinha destruir aquilo que eles, a religião deles, não era a religião, mas eram os costumes que eles tinham. Yeah. Tu, ao descreveres isso tudo, faz logo lembrar a primeira leitura, não é? O servo sofredor que obedece até à morte e que o seu grande objetivo é obedecer à vontade de Deus, seja à vontade de Deus o que ela for, e não se desvia. E é interessante que Jesus, sabendo o que o esperava, no entanto é ele que prepara esta entrada. Não foram outras pessoas que foram buscar o jumentinho, ele é que mandou, ele é que fez os preparativos. E assim também se cumpria um bocadinho da Escritura, que diz que o servo de Deus vem montado num jumentinho e assim por diante. Isto foi coisa de pouca monta. Isto não eram milhares de pessoas que vinham ali. Porque se fosse, os romanos também queriam vir. Também iam estar lá a tomar conta disto. Foi uma entrada muito mais modesta e com muito simbolismo. Mas a gente só pode compreender esta entrada tendo a cruz como pano de fundo. Porque Jesus, já, como tu disseste também, sabia que a cruz se aproximava. Mas também vamos falar um bocadinho sobre os grandes acontecimentos desta semana, a grande Semana Santa. E o primeiro, que podemos dizer assim, depois de hoje, é a Quinta-feira Santa, não é? Em que se celebram 3 grandes mistérios da nossa fé, não é verdade? Pois. Na última ceia, quais foram? Lembras-te de algum desses grandes mistérios? Claro, foi a instituição da Eucaristia. E é claro, para haver a Eucaristia tem que haver o sacerdócio, exatamente. Tem que haver sacerdócio. O António sabe. Estás-me aqui a fazer um teste. Não é teste, é só para eu não falar sozinho. Portanto, foi a instituição da Eucaristia, foi a instituição do sacramento e foi o mandamento do amor. São os 3 grandes acontecimentos na Quinta-feira Santa. E nós hoje beneficiamos imenso dos grandes acontecimentos da Quinta-feira Santa. O que seria hoje do mundo sem o sacerdócio, não é? Não poderia haver a Eucaristia. O que seria o mundo sem a Eucaristia? Sem os sacerdotes não podia haver a confissão. A paz que a gente sente de saber que foi perdoados, de que alguém incumbido por Deus para perdoar pecados em nome dele nos diz: os teus pecados são perdoados, assim como Jesus disse várias vezes durante o seu ministério. São coisas da Quinta-feira Santa. E o sacramento e o mandamento do amor, vem assim logo à ideia, o lava-pés, não é? E é interessante que não te queria interromper, mas como já disseste aqui, nós fazemos o boletim que mandamos para todas as pessoas, e o boletim, parece-me que foi o da primeiro domingo da Quaresma. Lá estamos a falar da Quaresma, e lá colocamos uma imagem do Papa Francisco a beijar os pés daqueles jovens que ele tinha lavado os pés. Portanto, quando estavas a falar no sacramento do amor, eu estava a pensar no Papa Francisco e na fidelidade que ele está a ter, e especialmente, de uma maneira especial, a simplicidade do Papa Francisco e a fidelidade ao mandamento do amor. E na Quinta-feira Santa eu penso que Jesus estava um bocadinho desapontado ainda com o progresso dos seus discípulos em compreendê-lo, em acompanhá-lo, em saber o que é que ele estava a fazer. As palavras não estavam a entrar muito bem, e então ele lavou os pés aos seus discípulos.
Foi a maneira mais dramática que eu penso que Jesus encontrou naquela hora para lhes mostrar que afinal a grandeza deste reino é o serviço. A gente está ao serviço dos outros, a gente não está ao nosso serviço nem a fazer para nós, como os outros dois que queriam ficar no seu reino, num lugar muito alto, no reino de Jesus Cristo, estavam a pensar em si. E na Quinta-feira Santa Jesus mostrou que afinal a grandeza vem-nos de a gente servir os outros. Mas o primeiro Papa ainda não entendeu esse gesto de Cristo. O São Pedro começou a dizer, tu não me vais lavar os pés, não foi? Portanto, estavas a dizer que eles que não tinham entendido, e estavas a dizer muito bem, porque o próprio Pedro não entendia que Jesus que tinha vindo para servir e que devia lavar os pés aos outros. Eles levaram muito tempo a entender o que se passou na Semana Santa. Só depois de 50 dias dos acontecimentos é que eles começaram a entender, quando veio o Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo sobre eles, no domingo de Pentecostes, é que eles, olhando para trás, agora, sob o impulso do Espírito Santo, começaram a compreender as grandes coisas que eles viveram, mas que não se apercebiam. E nós também às vezes fazemos isso. E às vezes mesmo nesta Semana Santa estamos a celebrar grandes coisas e as pessoas não se apercebem, nem agradecem a Jesus o que Ele sacrificou, o que Ele penou, e a morte que Ele passou, uma morte ignominiosa na cruz, para nos dar a salvação. E a gente, com o coração agradecido durante esta semana, ao mesmo tempo também cheio de pena, de que os nossos pecados o levaram tão alto, à cruz, para nos poderem salvar. E eles estão-nos a dizer que a gente já nem sequer tem um minuto. É pena, porque tanto havia de dizer, não é verdade? Nem tivemos tempo de falar na Sexta-feira Santa. Talvez a única coisa que podemos dizer é encorajar as pessoas a participarem no Tríduo Pascal. Aí está. Bem, caros amigos, a Semana Santa, a Semana Maior, acompanhamos Jesus à medida que os acontecimentos desta semana se desenrolam, para a gente poder compreender o que é que Ele fez por nós e também nos inserirmos no reino que Ele veio fundar, para que Ele possa contar connosco. E possamos dizer agradecidos no domingo de Páscoa, obrigado, Senhor, por tudo o que fizestes por nós. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.